Muito bom dia, o meu nome é Filipa Castela, sou responsável de marketing da Conti Systems e quero começar por agradecer a todos os que nos ouvem e que decidiram dedicar um pouco da sua manhã a ouvir sobre o tema dos e-mails registados. Hoje tenho comigo o Dr. Ricardo Garcia, diretor de negócio da Conti Systems, e dois convidados da Andas da Cunha S.R. e Associados. Este gabinete de advocacia largamente reconhecido tem apostado em estudar o mundo digital em particular. Isto para garantir que os planos de transformação digital, que tanta eficiência e melhoria de experiência de cliente podem proporcionar, não sacrificam a segurança e o suporte legal dos processos. Connosco, então, tenho o Dr. Fernando Antas da Cunha e a doutora Ana Bastos, a quem quero desde já agradecer a disponibilidade e o empenho para com o tema dos e-mails registados. E antes mesmo de prosseguirmos com a agenda prevista para hoje e para clarificar antecipadamente a questão que vos pode estar a aparecer, quero apresentar a quem ainda não conhece a marca Unix. Unix é a marca que a Conti Systems utiliza para o seu serviço de gestão de comunicação com clientes. No fundo, materializa-se numa plataforma modular que inclui vários tipos de serviços, como o tratamento de dados, a produção e edição de templates, a produção de documentos em lote e em tempo real e o envio multicanal, entre muitos outros serviços. Estes serviços, a que chamamos de blocos, conjugam-se de diferentes formas para construir a solução ideal para cada desafio. Os e-mails registados aparecem como um dos meios utilizados para transmitir as comunicações e os documentos construídos, respondendo a uma crescente necessidade de digitalização de processos, sem comprometer a validade probatória dos suportes que são utilizados. Hoje, na agenda, temos aqui uma primeira parte em que vamos ouvir do Dr. Fernando Antas da Cunha o que são os serviços de confiança, grupo onde se incluem os e-mails registados, que é o tema de hoje. Vamos perceber com o Dr. Ricardo Garcia o que é o serviço de QRDS, o nome oficial e previsto na lei para os e-mails registados e que vantagens traz este serviço. Vou partilhar convosco uma pequena demonstração de como funciona o serviço e vamos ainda perceber com a doutora Ana Bastos em que cenários este serviço é aplicável e também alguns exemplos de jurisprudência sobre a utilização do e-mail como prova. Finalmente, ficamos com um espaço disponível para as perguntas que entendam colocar. Peço desde já que vão colocando as vossas questões no espaço de Q&A que encontram aqui no Teams. Deixem ainda o compromisso de, se por motivos de limitação de tempo não conseguirmos responder a todas as questões que forem colocadas neste espaço de Q&A, contactaremos as pessoas que colocaram essas questões para as podermos esclarecer diretamente. Vamos então começar, pelo que peço ao Dr. Fernando Antas da Cunha que partilhe connosco então a sua visão sobre os serviços de confiança. Bom dia a todos, bom dia Filipa e muito obrigado à Unix pelo convite para estar aqui hoje. Nós estamos aqui do nosso escritório, estamos duas pessoas e da parte do ponto de vista técnico e do ponto de vista de especialidade relativamente a este tema, a Ana Bastos, que vão ouvir de seguida, será a pessoa mais indicada para falar sobre a parte técnica e a parte um bocadinho mais legal sobre todos estes serviços de confiança. Cabendo-me a mim, e é nesse contexto que aqui estou hoje, um pouco de falar não tanto enquanto expert nesta área de serviços de confiança, mas mais daquilo que preocupa fundamentalmente as empresas e de transmitir aquilo que me parece essencial. Em primeiro lugar, o que são estes serviços de confiança em termos gerais? Os serviços de confiança, Filipe, não sei se pode passar só aqui o slide para a frente. Muito obrigado. Basicamente são serviços eletrónicos que têm como objetivo tornar as transações eletrónicas entre pessoas, empresas e autoridades públicas mais seguras e confiáveis. O que é que isto quer dizer? Nós habituámos ao longo das últimas décadas em que tudo o que tenha a ver com negócios jurídicos, tudo o que tenha a ver com contratos, com assinatura de contratos, com validade de documentos, habituámos-nos a não utilizar qualquer tipo de meios eletrónicos, porque ficámos sempre convencidos que estes não serviam de prova em tribunal.
Ora, o que acontece é que já desde 2016 existe um regulamento que permite, efetivamente, que estas comunicações, que estas assinaturas digitais, que esta forma de formalizar negócios jurídicos através de serviços de confiança, serviços tecnológicos, é absolutamente legal e absolutamente válida para efeitos probatórios, mas ainda assim, por falta, penso eu, um bocadinho de awareness das pessoas como um todo e de confiança dos utilizadores neste tipo de serviços, acaba por ainda não estar tão massificado como, na minha opinião, já teria sentido estar. Nós vemos, quem está habituado a celebrar contratos, normalmente existe uma cláusula que é uma cláusula que respeita às comunicações entre as partes e que estas comunicações, tipicamente, é uma cláusula em que diz que as comunicações far-se-ão para as moradas tais e tais e quanto muito para os e-mails, endereços de e-mails que estão identificados no contrato. Ora, uma simples adição de que todas as formas de comunicação entre as partes que respeitem este regulamento, e em particular o decreto-lei que veio permitir a execução deste regulamento, a simples implementação deste tipo de referências no contrato acaba com qualquer possibilidade de ser colocada em causa a validade ou, neste caso, a prova, que se possa fazer prova através destes serviços que efetivamente as comunicações entre as partes existiram de uma forma correta e legal. Portanto, basicamente aquilo que eu queria aqui referir é que estes serviços de confiança que revestem vários tipos, e isso eu já vou passar imediatamente a palavra à Ana Bastos para falar de cada um destes tipos, sabendo de antemão que esta nossa, hoje que este nosso webinar é um bocadinho mais focado no envio dos correios eletrónicos de uma forma qualificada, mas de qualquer maneira existem muitos tipos de serviços de confiança que mais não são do que uma analogia àquilo que nós hoje já conhecemos como correio registado, correio de aviso com aviso de recepção, tem exatamente as mesmas funções e que nós sabemos que acabamos por ter de demonstrar perante várias entidades, quando necessário, através da apresentação, neste caso, de documentos emitidos pelas entidades competentes, o CTT, o Tribunal, através de uma notificação judicial avulsa, ou através do MDDE, que são algumas certificações de assinaturas digitais, e que, como nós vamos ver, aquilo que hoje falamos é exatamente a mesma coisa, mas de uma forma muito mais simplificada, muito mais, provavelmente, eficiente e com custos muito menores para todas as pessoas envolvidas. Por isso, eu passaria desde já, então, a palavra à Ana Bastos para falar de um bocadinho do tipo de serviços de confiança que existem e o enquadramento legal destes mesmos serviços ao abrigo da lei. Muito obrigado. Muito bem. Muito bom dia, muito obrigada, Fernando. Muito obrigada também, Filipe e Ricardo, por este convite. E sim, de facto, neste sentido, pegando nas palavras do Fernando, relativamente ao enquadramento jurídico deste tipo de serviços, ele deriva do regulamento EIDAS, portanto, que foi um regulamento emitido em 2014, que foi entrado em vigor em 2016. E, na realidade, portanto, foi um regulamento que visava, portanto, estabelecer aqui regras, denominadores comuns, um denominador comum em toda a União Europeia, por forma a garantir a confiança destas transações no mercado europeu. E a verdade é que, em Portugal, ele foi executado pelo Decreto-Lei em 2021, no qual realmente estabelece um conjunto de requisitos relativamente a estes serviços. Por isso, relativamente àquilo que são os serviços de confiança que estão elencados no EIDAS, é importante referir que são serviços de confiança qualificados. Porquê? Porque cumprem requisitos específicos, na medida em que garantem, de facto, um conjunto de medidas de segurança técnicas e organizacionais que garantem, então, a confiança naquilo que é o mercado europeu. Posto isto, que tipos de serviços de confiança é que realmente estão estabelecidos pelo regulamento? Pedi aqui, Filipa, se obrigada, assim é. Pronto. O regulamento então estabelece, de facto, 5 tipos, podemos aqui definir 5 tipos de serviços de confiança. O primeiro, de facto, tem a ver com a identificação eletrónica, que permite aos indivíduos e organizações que se autentiquem eletronicamente para aceder a serviços online. O que é que se pretende com isto?
é a adesão, o acesso a serviços online de uma forma mais segura. Portanto, ele é emitido pelas autoridades nacionais de cada país da União Europeia, e os cidadãos e empresas podem usá-la para autenticar em toda a União Europeia. Portanto, todos estes serviços eles são válidos na União Europeia e fora da União Europeia, obviamente, têm o crivo de ter este conjunto de requisitos que os tornam mais confiáveis. Depois, temos também a assinatura eletrónica, que muitos já conhecem também, que permite, de facto, aos indivíduos assinarem digitalmente um documento eletrónico de uma forma segura e não só, de uma forma autêntica e juridicamente vinculativa. Portanto, de facto, este regulamento veio garantir também que a força jurídica deste tipo de serviços de confiança, no sentido de facto, de cada vez mais ser seguro o acesso para efeitos probatórios. Depois também temos o selo eletrónico, que tal como a assinatura eletrónica, mas a assinatura eletrónica diz respeito ao indivíduo, o selo eletrónico diz respeito às organizações e, portanto, é tudo igual à assinatura, mas aplicável a organizações e não a indivíduos. Por exemplo, assinaturas de faturas, outros documentos que são documentos corporativos. Pronto. Depois também é importante a designação do selo temporal, o timestamp, que permite que as partes envolvidas possam comprovar quando um documento foi criado ou modificado pela última vez. Isto é importante porque não é só garantir que, de facto, portanto, a autenticidade aqui das assinaturas, mas sim garantir que este documento não sofreu alterações ou as alterações que foram as últimas alterações efetuadas. E neste sentido também surge o envio registado eletrónico. O envio registado eletrónico, mas não é que um envio de e-mail qualificado, portanto, ele distingue-se em tudo do e-mail simples. Porquê? Porque ele permite que as partes envolvidas possam comprovar que uma comunicação foi entregue, ok? Isto é mais que é o aviso de recepção, portanto, foi entregue com sucesso, mas mais do que isso, que também não houve alterações efetuadas ao seu conteúdo. E, portanto, isto de facto garante aqui uma força bastante superior àquilo que é um e-mail simples. Portanto, estes são os serviços que, de uma forma ampla, foram criados pelo regulamento. Contudo, o regulamento deixou também aqui alguma margem de ação para os Estados-membros, nos seus decretos-leis, executarem os regulamentos com alguma liberdade. E, nesse sentido, foi instituído o Gabinete de Segurança como a autoridade de controle e a autoridade também, que cria um conjunto eles chamam até a lista de serviços qualificados, criada pelo Gabinete de Segurança, no sentido de facto, garantir um controle e uma autenticação deste tipo de serviços. E o Gabinete de Segurança, portanto, aqui só para vos dar este enquadramento também, o Gabinete de Segurança ainda especifica estes serviços em duas tipologias. Digamos, uns serviços que têm mais a ver com a assinatura e a posição do selo, e depois há um conjunto de outros serviços que vão sendo considerados como também serviços de confiança, que já vou explicar mais à frente. Portanto, no que diz respeito aos serviços identificados pelo Gabinete de Segurança relativos à assinatura, podemos também subdividir em 3 grandes áreas, como podem ver aqui neste esquema, na área da certificação, da validação e da preservação. Quer isto dizer que, na certificação, uma entidade qualificada emite um certificado eletrónico que identifica uma pessoa ou uma organização e garante, então, a integridade e a autenticidade da assinatura. Portanto, muito na linha daquilo que falamos das assinaturas autenticadas anteriormente. Depois, por outro lado, é também possível garantir a validação, ou seja, garante a validade de uma assinatura ou o selo eletrónico qualificado, garantindo, então, a integridade e a autenticidade deste documento. Depois, é possível também, portanto, garantir, este tipo de serviços também garantem a preservação, em que preserva a validade de uma assinatura ou um selo eletrónico qualificado e garante também a integridade, a autenticidade do documento, mas é importante porque ainda vem aqui a crescer um adicional, que é preservar o seu conteúdo ao longo do tempo. Portanto, isto são o grande grupo, digamos assim, de serviços de confiança qualificados no que diz respeito à assinatura selo. Só que é também importante referir que há um conjunto também de outros serviços que são juridicamente validados e estes serviços que são muito necessários àquilo que é a liberdade das transações no âmbito da União Europeia e, portanto, que dizem respeito, por exemplo, à autenticação dos sítios web, portanto, em que um serviço deste emite um certificado eletrónico para a autenticação, no caso de um site ou de um servidor na internet, portanto, sobretudo garantindo aqui a identidade deste site.
Depois, também no que diz respeito ao selo temporal, portanto, este tipo de serviços emitem um certificado no sentido de fornecer uma marca temporal de confiança, portanto, que garante que determinado documento eletrónico foi gerado naquele determinado momento, ou seja, portanto, este tipo de serviço garante, por exemplo, eu até me recordo, por exemplo, aquilo que é para garantir as evidências dos titulares de dados quando prestam, por exemplo, quando fornecem os seus dados pessoais num determinado sítio web. Portanto, é preciso garantir que de facto que esse titular deu os seus dados neste site, mas naquele tempo e não numa altura posterior. Isto que é? Para quê? Para efeitos de validade, para efeitos, por exemplo, de uma Comissão Nacional de Proteção de Dados, averiguar da validade daquele consentimento. E, por fim, também, se não menos importante, o envio registado eletrónico. E, portanto, o envio registado eletrónico, o qual o meu colega Ricardo Garcia irá explicar mais aprofundadamente relativamente a esta funcionalidade que estes serviços permitem, mas a verdade é que vem simplificar aqui bastante o que diz respeito ao envio de e-mails. Porquê? Porque fornece a prova de que um documento eletrónico, portanto, foi enviado, não é? Garantindo a integridade e a autenticidade do documento entregue. Ou seja, não só o envio do e-mail, como a autenticidade deste documento. O que, para efeitos de prova, garante aqui muito mais robustez e uma prova muito mais sólida relativamente ao próprio conteúdo do e-mail enviado. Portanto, nesse sentido, acho que de facto esta abertura da legislação do ponto de vista da União Europeia e depois, por outro lado, a execução ao nível interno, vem permitir de facto que estes instrumentos sejam utilizados de uma forma muito mais segura, por um lado, e por outro lado também, que garantam então a validade jurídica, no qual depois nós fizemos também uma pesquisa em termos de jurisprudência, poderei falar mais à frente um pouco sobre isso, sobre a tendência dos nossos tribunais relativamente a considerar os efeitos de prova da utilização destes instrumentos. Portanto, neste sentido, pedi à Filipa então. Obrigada, Ana. Vou já passar a palavra aqui ao Ricardo. Obrigada. Olá, bom dia. Obrigado a todos os que nos estão a ver e agradeço também os excelentes inputs do Dr. Fernando e da Dra. Ana. Muito obrigado. Bom, então, depois de vermos o que são os serviços de confiança das diferentes tipologias associadas, vamos focar em um deles em particular, o serviço qualificado de envio registado eletrónico. Imaginem que estamos a fazer um zoom in no último tipo de serviço que vos falou a Dra. Ana Bastos e com o objetivo de percebermos na prática o que é e que vantagens traz. O serviço qualificado de envio registado eletrónico, também muitas vezes chamado porque é QRDS, é um serviço de envio de mensagens eletrónicas, ou seja, e-mails, que garante essencialmente 4 coisas: a identidade do remetente, a identidade do destinatário, a integridade do conteúdo e a rastreabilidade da transmissão. O resultado final do serviço materializa-se numa evidência legalmente válida que pode ser usada como prova jurídica. Na prática, e como iremos ver um pouco mais à frente, é um PDF assinado por entidade de confiança que atesta a autenticidade e integridade das informações transmitidas, neste caso o conteúdo, o remetente e o destinatário. Este serviço, ou este tipo de serviço, equivale à remessa postal registada com aviso de recepção, conforme está estipulado no artigo 5º, número 4 do Decreto-Lei 12 de 2021. O que faz com que este serviço de envio de e-mails seja diferente dos outros? Bom, desde logo pelo facto da entidade que faz o serviço ter processos e tecnologia certificada para o efeito. Na verdade, usamos tecnologia de criptografia e assinatura digital para garantir que as informações transmitidas são seguras e autênticas. Para que seja gerada uma prova válida, o serviço registra as informações da transmissão. Desta forma, é possível guardar uma evidência aceita do ponto de vista jurídico em caso de litígios. É também importante referir que este é um serviço web que pode ser acedido em qualquer lugar e em qualquer dispositivo ligado à internet, o que também torna-o extremamente conveniente. Tal como num e-mail normal, há um remetente e um destinatário. No entanto, se no envio de e-mail normal a entrega é assegurada apenas por um simples prestador de serviço de e-mail, neste caso temos uma entidade adicional, que é a entidade prestadora de serviços de confiança, certificada no âmbito do EIDAS. A forma mais fácil de ver este tema é como se fosse um notário digital,
daquilo que conhecemos de notário normal, passaríamos a pensá-lo numa forma de notário digital que está certificado para atestar os intervenientes e conteúdo da comunicação. Já sabemos então o que é, passamos a falar um pouco sobre as vantagens de o usar. A segurança e a integridade são o principal ponto, na medida em que diferenciam estes e-mails de um e-mail dito normal. Ao ter maior nível de segurança e confiança na prova de envios dos e-mails, podemos então converter mais processos atualmente suportados em papel para esta opção. Com isso, conseguimos uma maior eficiência operacional através de processos mais rápidos e conseguindo poupanças significativas ao nível de custo. Mesmo sabendo que existem requisitos específicos em termos de processos, tecnologia e certificações, o e-mail registado consegue ter custos mais acessíveis do que o tradicional correio registado. Outra grande vantagem é saber sempre o estado do envio. No correio registado temos pouca informação entre o envio e a recepção do comprovativo. Aqui, com recurso a esta tecnologia, poderemos sempre saber qual o estado associado ao e-mail que se enviou, desde logo se foi entregue, se foi lido, se foi aberto. Portanto, temos aqui uma série de evidências que podemos prestar. O facto de ficar arquivado digitalmente também facilita muito o acesso, ou seja, acabar nos arquivos físicos e a procura de documentação. Uma simples pesquisa digital será suficiente para encontrar a comunicação enviada e o respectivo comprovativo em segundos. Além de que todas as outras vantagens, com o e-mail registado, consegue reduzir a utilização de papel, tintas e transporte de correspondência. Mas importa ver um bocadinho como funciona esta tecnologia de uma forma muito simples. Conforme poderão ver a seguir num esquema, que é um esquema muito simplificado, basicamente só para ver o que vai com o e-mail e o que é devolvido em termos de informação. No envio fica certificado o conteúdo, o remetente, o selo temporal e o destinatário. Ao ser recebido o e-mail, é devolvida a informação da entrega no servidor de destino com um selo temporal associado a cada um destes estágios que aqui estão. Conforme já referimos, a informação de rastreio, assim como as evidências, tem um valor legal pelo facto de serem emitidas por um prestador qualificado de serviços de confiança para este serviço em específico. Temos a intenção que os prestadores de serviço de confiança podem ser certificados para diferentes tipos, conforme disse a doutora Ana, conforme referiu há pouco no início. Portanto, e nesse sentido, cada prestador tem uma determinada certificação. É importante que neste serviço se assegure que se trata de um prestador de serviço certificado para QRDS. Vamos então ver, passo a passo, como se processa o envio dos e-mails, sendo que é importante referir e existirem duas alternativas. Uma, a opção A, conforme podem ver no ecrã, que se aplica a envios recorrentes de processos estabelecidos e que podem incluir, por exemplo, processos de cobrança, atualização de termos e condições e, por exemplo, envios de contratos. Estas são situações em que se consegue estabelecer uma regra, quando há o acontecimento X, dá-se o envio Y, e, por exemplo, quando há uma atualização de termos e condições, em que essa atualização tem de ser enviada a todos os clientes. Ou então, quando um cliente assina um novo contrato, e esse mesmo contrato, após a assinatura, deverá ser enviado para esse cliente por e-mail registado. Nestes processos estabelecidos, nós, quanto T-Systems, recebemos dados do cliente, aplicamos as regras e os templates previamente definidos e fazemos o envio certificado. Isto pode acontecer em lote, portanto, em batch, como foi o exemplo que vos dei para o envio da atualização dos termos e condições para todos os clientes. Ou pode acontecer em tempo real para um cliente em particular, como foi o exemplo que vos dei do cliente que assina um novo contrato. Este é um processo já de vários anos e muito robusto na realidade do Unix, conforme a Filipe referiu, e que agora se aplica também exatamente com a mesma lógica aos e-mails registados. Outra alternativa, conforme podem ver também no slide, a opção B, que se aplica a envios pontuais e que são feitos um a um num portal de self-service, como vamos ver de seguida numa demonstração live realizada pela Filipa. Posteriormente ao envio, seja ele feito pela Conti Systems ou a partir de um portal, do portal self-service, será possível consultar o estado do e-mail, fazendo inclusive também o download do certificado num portal de simples utilização. Sempre necessário, poderá recorrer a este portal para consultar o certificado, que na prática é o documento de certificado
como consta da imagem do slide que se segue. Portanto, basicamente, temos então o certificado, onde constam partes importantes do certificado, como o conteúdo da mensagem, o logo de envio e a assinatura propriamente dita. Mas mais do que falar sobre o tema mais técnico, passo a palavra à Filipa, que irá conduzir uma demonstração da solução. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Vou esperar aqui algum tempo que fique live. Então, vou-vos então fazer uma demonstração que, como o Ricardo explicou, diz respeito ao cenário B. Portanto, temos a opção do envio ser feito massivamente pela Conti Systems, seja em batch, seja em tempo real, e temos a opção do envio, que é aquela segunda opção, não é? Do envio 1 a 1 num portal. Situações pontuais que são identificadas e que faz sentido ter o portal autonomamente, sem necessidade de um parceiro envolvido, para fazer esse envio. Então, aquilo que vos mostro no ecrã é um ecrã de entrada que pode perfeitamente ser personalizado. Portanto, neste momento eu estou aqui a ver 3 processos possíveis, mas poderia ter aqui outros fluxos configurados. Naturalmente que nós temos que configurar este portal, tem que haver uma configuração inicial para que a aplicação consiga enviar os e-mails em nome do cliente com total segurança. E, portanto, nessa configuração pode haver uma alteração destes fluxos que são configurados. Vamos escolher aqui o envio de um e-mail certificado com um documento em anexo. No envio, qual é a primeira coisa que eu tenho a identificar? Qual é que é o meu destinatário? Para isso eu posso colocar uma referência de cliente, que pode ser uma referência que utilizo internamente e que me pode ajudar a depois pesquisar rapidamente este envio. Depois identifico o nome e o apelido do meu destinatário, identifico um e-mail, vou colocar aqui um e-mail geral da Conti Systems, peço desculpa, uma questão. Peço desculpa que este arroba não quer sair. Existem fluxos em que é aconselhável o preenchimento do número de telefone, neste caso não se aplica. Portanto, eu já identifiquei o meu destinatário, poderei adicionar este e mais se pretender. Vou colocar as características ou os dados do meu envio. Portanto, tenho o assunto do meu e-mail, vou selecionar o corpo do e-mail, que neste caso eu optei por ter um HTML que vou incluir, mas que no fluxo configurado para o cliente depois pode haver uma edição até diretamente no portal, se for mais confortável assim, e vou selecionar qual é que é o fecheiro que eu quero adicionar ao meu e-mail. Pronto, tenho identificado o destinatário, tenho identificado os meus dados de envio e, portanto, vou prosseguir para a próxima fase. Nesta fase, eu tenho aqui uma pré-visualização com um resumo dos dados da transação que eu inseri e com os fecheiros, ou seja, eu posso visualizar o corpo de e-mail que está identificado e posso pré-visualizar também o fecheiro que está em anexo ao e-mail. Está tudo ok, vou prosseguir e vou fazer o envio destas. Ok. Portanto, a transação foi efetuada, foi processada com sucesso e, portanto, vou então agora aqui às transações verificar o estado. Vou aqui à última transação que me aparecer, que foi aquela que eu acabei de fazer, e aqui eu vejo a data de criação, vejo todos os dados que inseri, os dados do contacto, tenho aqui também o corpo de e-mail e o anexo que inseri, e tenho aqui já os eventos certificáveis da transação. Ou seja, eu sei que às 10h29 e 26 segundos eu fiz este pedido e a transação foi admitida. Passado um segundo, o correio eletrónico foi enviado
e passado 1 segundo o correio eletrónico foi entregue em endereço de destino. Penso que aqui com estes termos fica bastante claro a vantagem que o Ricardo falou da velocidade que os processos podem ganhar. Entretanto, aparece também aqui do lado direito o certificado que fica disponível. Portanto, eu vou clicar em ver certificado, ele vai abrir, se eu clicar imediatamente, ele vai abrir no browser. No browser, ele não vai mostrar tudo exatamente como o Ricardo mostrou, porque não abre os fecheiros anexos. Eu já vou abrir em Adobe para vermos exatamente como são com os fecheiros em anexo. De qualquer forma, queria chamar a atenção que, de facto, aqui nós temos a informação dos dados gerais do envio, as evidências do conteúdo e a rastreabilidade do processo. O que é que eu tenho aqui também importante? Tenho 2 identificadores, este trim que está aqui em cima e este ID que está aqui em baixo, que me permitem passar esta informação a terceiros para que eles possam fazer uma verificação online do certificado. E como é que isso é feito? Neste link que eu posso passar a quem entender para fazer esta validação, portanto, este que eu copiei é o identificador único do certificado, vou copiar para aqui e vou copiar o TRID daqui de cima e colocar aqui. Não sou um robô e fazer a validação. Portanto, aqui dá-me a validação de que, de facto, há uma certificação correspondente a esta transação que eu posso descarregar. Portanto, quer do meu portal, a que eu tenho acesso, quer de um portal que é disponível a terceiros, é possível fazer o download deste certificado e ficar como uma cópia autenticada do documento, porque o original, obviamente, está sempre em arquivo. Esta cópia autenticada, portanto, que pode ser acedida destas 2 vias, estava a dizer, e acrescentando ainda que, caso, mesmo que o envio seja feito pela Conti Systems, a consulta neste portal, tanto da informação como do certificado, é possível. Portanto, vou-vos agora mostrar, portanto, eu fiz o download e vou-vos mostrar o documento aberto com o Adobe Acrobat, para verem a totalidade do conteúdo conforme foi mostrado pelo Ricardo também no exemplo da apresentação. Só aqui alguns segundos para eu passar este ecrã. Portanto, aqui temos a informação que já tínhamos visto no certificado no browser, temos a informação dos dados de envio, as evidências de conteúdo e o rastreio. Temos aqui a assinatura pelo tal notário digital, portanto sabemos que este documento é válido porque está assinado por esta entidade, e temos aqui o conteúdo, ou seja, este certificado inclui o corpo de e-mail que está aqui e inclui o PDF que foi enviado em anexo e que está aqui. Portanto, eu penso que com esta demonstração ficam com uma ideia, mas de qualquer maneira estamos disponíveis para fazer uma demonstração mais personalizada, para que seja possível mostrar cenários que são mais adequados a cada caso em particular. Entretanto, peço à Ana que dê seguimento então para falarmos um pouco sobre os casos em que é aplicável a utilização desta solução. Muito obrigada, Filipa. De facto, como podem ver, é uma solução bastante prática e bastante intuitiva e, portanto, pode facilitar a vida, digamos assim, em várias situações. Nós temos aqui alguns exemplos de alguns casos de uso que os organizamos, digamos assim, por áreas, por verticais, por áreas de negócio. Portanto, nós dividimos, por exemplo, só pedir à Filipa para passar o slide, se não se importa. Exatamente. Portanto, identificamos alguns exemplos, portanto, nestas diferentes áreas. Na área da banca, por exemplo, podem utilizar
para comunicar os termos e condições associados a contas, créditos e cartões respectivas a alterações, algo também como o Ricardo referiu anteriormente relativamente às alterações de termos e condições é extremamente relevante. Depois, confirmação de cancelamento ou substituição de cartão, por exemplo, comunicações impostas pelo regulador, enfim, portanto, confirmar dados de morada e telefone, ou seja, imaginem o conjunto de situações que pode ser aplicado e que facilitaria a atividade corrente naquilo que é a interação da banca com os seus titulares. Depois, por outro lado, também na área da imobiliária, acreditamos que pode realmente ser aqui um grande facilitador, nomeadamente através do envio de condições associadas ao contrato de serviço ao cliente, na agilização no que diz respeito ao agendamento, portanto, na formalização de agendamento de contrato de compra e venda ou arrendamento, formalização da apresentação ou aceitação de propostas de compra e venda, portanto, tudo que diz respeito ao conteúdo destas propostas, condições relativas a acordos de recrutamento, colaboração de pessoas, enfim, um sem número de situações também. Depois, no que diz respeito a utilities, aqui também identificamos, por exemplo, que ele pode ser um grande facilitador no que diz respeito às condições inerentes ao fornecimento de serviço e respectivas alterações, portanto, qualquer alteração num conteúdo de serviço, portanto, é facilmente comunicada através deste tipo de e-mail. Depois, também no que diz respeito a algumas comunicações de disponibilidades de serviço, etc., informações de manutenção e também no que diz respeito às comunicações para ações de cobrança e a respectiva prova do envio deste tipo de e-mails. Por outro lado, também, outra área em que este tipo de serviço pode aportar imenso valor se respeitar os serviços, também aqui no que respeita às alterações das condições ou renovação das apólices, portanto, nestas alterações de condições contratuais, digamos assim. Depois, relativamente também a um pedido de resposta a questionários de saúde, isto é importante porque quando estamos a falar de questionários de saúde, estamos a falar de categorias especiais de dados e, portanto, que requerem também que estes dados sejam tratados por um meio seguro, com condições de segurança adicionais àquilo que são os tratamentos de dados pessoais, portanto, neste caso específico também aporta aqui este valor. Depois, comunicações formais a mediadores, corretores, outros parceiros, também ações de cobrança, enfim, um sem número de situações. Também, eu creio que também temos na plateia, ouvir seguramente muitos advogados e esta solução pode também aportar imenso valor àquilo que é a nossa prática corrente, no que diz respeito aos serviços jurídicos e também a serviços contabilísticos, nomeadamente às comunicações efetuadas entre nós, portanto, entre advogados, portanto, isto difere de um e-mail simples, porque temos aqui a validação do conteúdo e a certificação da última alteração efetuada, digamos assim. Também para envios de notificações, envios de intimações, ações de cobrança, notificações de alterações de dados de faturação, enfim, todas estas questões que podem ser facilitadas, por um lado, e depois que aportam o valor e a segurança de um envio de e-mail que não tem o envio de um e-mail simples. Não é? Portanto, nós, por exemplo, nas nossas comunicações, podemos aportar aqui um valor no sentido de garantir o conteúdo das negociações efetuadas entre colegas. Por outro lado, portanto, relativamente a isto, fizemos também aqui um estudo sobre a jurisprudência, ainda não há muita jurisprudência em Portugal e deriva de facto também que o decreto-lei, a execução foi de 2021, portanto estamos a falar aqui de alguma realidade, a realidade portuguesa é mais recente, portanto eu identifiquei a jurisprudência do Tribunal da Relação de Évora, que por acaso foi mais proativo relativamente a este tema, do Supremo Tribunal Administrativo e depois vou dar alguns exemplos do TJUE também. Pronto, no que diz respeito a estes acórdãos mais recentes, este acórdão de 2022, no Tribunal da Relação de Évora, portanto, tinha a ver, de facto, com a referência à validade, eficácia e valor probatório dos documentos eletrónicos, bem como o reconhecimento e a aceitação destes na ordem jurídica, portanto, na ordem jurídica portuguesa. E vem de facto, o acórdão referir que o Decreto-Lei de 2021 estabelece que a data de expedição ou de recepção de um documento eletrónico enviado por meio de uma comunicação eletrónica apenas é oponível a terceiros, isto incluindo, obviamente, o próprio Tribunal, quando existir uma validação cronológica emitida por um prestador qualificado de serviços de confiança. Portanto, significa que, ao contrário, que a falta desta validação cronológica, portanto, dever-se-á aplicar as regras gerais e o que está estabelecido no regime da telecópia, através do Decreto-Lei 28/92. Pronto.
Depois, também, ainda a este propósito, neste caso já do Supremo Tribunal Administrativo, pronunciou-se num acórdão de 2021, indicando que este decreto-lei, o 2021, indica que a sua aplicabilidade reforça a exigência legal de uma assinatura digital certificada nas notificações eletrónicas efetuadas pela administração pública, incluindo a atividade adjudicante. Ademais, também diz que o documento aponta que a notificação eletrónica da decisão de adjudicação é inválida se não cumprir as exigências legais relativas à assinatura digital certificada. Pronto. Por outro lado, também, ainda voltando aqui ao Tribunal da Relação de Évora, também em 2021, identificamos que faz referência à força probatória do documento eletrónico com a assinatura que seja eletrónica qualificada. E diz este acórdão que este documento com este tipo de assinatura equivale à assinatura autógrafa do documento com forma escrita sobre o suporte de papel. Caso seja documento eletrónico não associado a serviços de confiança qualificados, então o seu valor probatório é apreciado nos termos gerais de direito. Portanto, mais uma vez aqui no sentido de considerar a importância de utilizar os serviços qualificados, os serviços de confiança qualificados para efeitos de prova. Depois também, agora muito recente, já de 2023 também, do Tribunal da Relação de Évora, que indica, isto é importante também para os advogados, que indica que nas comunicações com os tribunais, nomeadamente no que diz respeito ao envio de peças processuais, os intervenientes processuais podem utilizar o correio eletrónico, equivalendo essa comunicação à remessa por via postal registada. O importante é desde que esta respectiva mensagem seja cronologicamente validada mediante a aposição do selo temporal por entidade idónea. Portanto, mais uma vez, por remissão aos serviços de confiança qualificados. Por fim, vou dar aqui algumas notas relativamente ao TJUE. O TJUE já em 2014, portanto, na altura em que foi emitido o regulamento na União Europeia, pronunciou sobre a validade de uma notificação eletrónica efetuada através de um serviço de confiança e declarou que a utilização do serviço eletrónico fiável para a notificação eletrónica garante a autenticidade e a integridade da notificação e que os Estados-membros depois não podem estar a estabelecer requisitos adicionais a estes requisitos de validade deste documento. Sim, e por fim também ainda do TJUE pronunciou sobre a validade de uma notificação eletrónica efetuada através de um serviço de terceiros de confiança, estabelecendo que a notificação eletrónica efetuada através de um serviço de terceiros de confiança é válida, obviamente, desde que cumpra as condições previstas na regulamentação aplicável. Portanto, tudo remetendo então para a validade deste tipo de soluções, identificadas primeiro pelo próprio regulamento e depois concretizadas nos Estados-membros, desde que os Estados-membros não criem condições adicionais àqueles que constam do próprio regulamento. E, portanto, neste sentido, só para dar aqui a título de conclusão, ainda não temos, de facto, muita jurisprudência relativamente ao tema, mas a verdade é que estas questões vão surgindo nos nossos tribunais, como é óbvio, tudo da pesquisa efetuada no sentido de considerar a validade, portanto, destes serviços de confiança qualificados e, portanto, e prestados por entidades que também qualificadas para o efeito e, portanto, considerando então isto como um meio bastante eficaz naquilo que diz respeito às comunicações entre os vários players, digamos assim. Muito obrigada, Ana. Obrigada, eu. Muito obrigada, eu acho que foi muito esclarecedor. Agradeço também a quem colocou questões no nosso espaço de Q&A. E vamos passar a endereçá-las, pelo que apelo, se alguém tiver ainda alguma questão, ainda vai a tempo de a colocar, temos ainda 15 minutos para endereçar estes pontos e, portanto, teremos tempo para responder às questões. A primeira questão que nós recebemos tem a ver com o processo de anexar mais do que um documento ao e-mail certificado. Esta eu posso responder, portanto, tem tudo a ver com o tipo de fluxo configurado. No exemplo que eu mostrei, estava apenas um anexo colocado no e-mail, mas é perfeitamente possível configurar mais do que um anexo no e-mail e fica como parte do certificado.
Pronto, muito obrigada pela questão. Se não tiver ficado claro, por favor, diga-me. Eu não sei, Ana, se tem alguma coisa a acrescentar, penso que esta é muito operacional. Não, certíssimo, é muito produto, exatamente, certíssimo, certíssimo. Exatamente. Pronto, depois temos uma segunda questão, que aqui sim, se calhar peço ajuda à Ana, que tem a ver qual é a diferença entre um e-mail normal e um e-mail enviado através de um serviço qualificado de envio registado eletrónico. Eu vou só começar a resposta e depois passo à Ana para mais detalhes. Mas na prática nós estamos a falar, e falámos disto no decorrer da apresentação, de um envio de e-mail que é observado, ou seja, que há uma entidade terceira essa que tem certificações de processos e de equipamentos e de tecnologia para o efeito, que observa aquela comunicação e que tem capacidade de extrair as evidências que depois podem ser utilizadas como prova no contexto legal. Ana, se calhar peço-lhe que... Sim, é certíssimo, exatamente, Filipe. Nesse sentido, eu diria que, portanto, a grande diferença tem a ver com dois grandes vetores. Um que diz respeito, de facto, à questão da prova, efetivamente. Neste caso, temos aqui uma entidade terceira que certifica o conteúdo deste e-mail e, portanto, para efeitos de prova tem um valor, como já foi dito, substancialmente diferente. E depois, por outro lado, também é importante referir em termos da segurança da transmissão de dados, porque relativamente ao conteúdo, portanto, podemos ter determinados conteúdos com categorias de dados, com deveres de confidencialidade, enfim. E, portanto, garantindo, de facto, esta segurança adicional naquilo que é a transmissão desta informação, portanto, creio que também se tornará um meio de comunicação muito mais seguro. Muito obrigada, Ana. Temos aqui mais uma questão, que esta eu vou precisar mesmo de ajuda, que é qual a diferença entre esta solução e o envio de e-mails pela plataforma Sítios. Portanto, eu já ouvi muito falar desta plataforma Sítios, não sou utilizadora naturalmente, e acho que essa é uma das principais diferenças, é precisamente esta plataforma ser de uma utilização muito restrita num âmbito muito sectorial e, portanto, limita a intervenção dos e-mails e a utilização dos e-mails, além de que só o permite fazer pelos e-mails da ordem do que sei e, portanto, sempre que estamos a trabalhar em nome de uma entidade ou até faz sentido que um cliente, seja recomendado a um cliente a utilização dos e-mails registados, esta plataforma não se aplica. Ana, quer acrescentar aqui a seu ponto de vista? É exatamente isso, Filipe, portanto, também tem a ver em termos de facilidade, por um lado também de facilidade daquilo que é a comunicação, no sentido em que este sítio está muito orientado para um determinado setor e relativamente, portanto, diz respeito mais ao envio dos e-mails pela ordem dos educados. Portanto, a questão é que, de facto, neste caso aqui, conseguimos, de facto, garantir que mesmo aqui na nossa atividade enquanto advogados, há um conjunto de comunicações que é feito através do envio simples de e-mail, portanto, que não passa aqui por qualquer crime. E neste caso, de facto, acedendo a um tipo de serviço deste género, conseguimos, de facto, depois ter a evidência desse conteúdo dessas negociações. Portanto, o que eu diria, de facto, é que aporta o valor total naquilo que diz respeito ao envio das comunicações simples, que não são efetuadas, obviamente, via sítios, e via sítios também é para notificar o tribunal e para juntar peças processuais, etc. E, portanto, neste caso, quando não estamos a falar aqui da junção de peças processuais ou de alguma atividade não estritamente processual, fará toda a diferença, com certeza. Obrigada, Fernando, se queres Ana. adicionar alguma coisa? Não sei o que Fernando se queres dizer. Não, Ana, peço desculpa. Peço desculpa. Não, sim, é só para referir que eu acho que são duas coisas completamente diferentes e que nem sequer podem haver comparação. Quer dizer, nós não enviamos e-mails via sítios. O sítios é uma plataforma apenas e só de comunicação entre os sujeitos processuais e o tribunal. E nesse contexto, sim, há um conjunto de notificações que são feitas através dessa plataforma e que evitam que nós tenhamos, como antigamente, há 2 décadas atrás, ter que nos deslocar ao tribunal ou enviar através de correio registado determinado tipo de comunicações para o tribunal. Eu diria que os e-mails registados e qualificados trata-se de uma prova plena em que nós podemos utilizar com qualquer interveniente, seja ele público, seja ele privado, sejam pessoas singulares, sejam empresas, e por isso não tem sequer, eu diria que não iria utilizar este serviço se tivesse que submeter uma peça processual, porque não seria
não seria entendido como válido, porque eu para submeter via sítios tem que ser mesmo via sítios. Agora, se para notificar um colega de uma qualquer peça processual, aí já o poderei fazer através desta plataforma, desta Unix. Exatamente. Ok, muito obrigada. Muito obrigada. Vamos então para mais uma questão que pergunta: se num e-mail seguir um documento assinado com uma assinatura eletrónica qualificada, qual a diferença para o serviço qualificado de envio registado eletrónico? Portanto, aqui, como falámos, tem mesmo a ver com certificados diferentes. Mas se calhar pedi ao Ricardo, para falar um pouco sobre este tema. Queres pegar nesta questão? Desculpa, eu ouvi mal, tive aqui um corte, não percebi. Se num e-mail seguir um documento assinado com uma assinatura eletrónica qualificada, qual a diferença para o serviço qualificado de envio registado eletrónico? Portanto, na prática, estamos a falar de diferença entre assinar um documento ou assinar um envio. Sim, a diferença é que esse documento fica de facto certificado, como tendo sido gerado pela entidade certificada, na data e hora do mesmo. No entanto, não fica certificado o seu envio, portanto, a relação entre o envio e o conteúdo para o destinatário não fica registado, portanto, nem a data nem a hora do mesmo. Obrigada, Ricardo. Desculpa, que eu estou aqui a gerir as questões e não queria mesmo perder nenhuma e tenho receio. Desculpem. Há aqui uma questão que eu acho que tem também muito a ver com a doutora Ana e com o doutor Fernando, porque eu confesso que não estou muito familiarizada com a solução MDDE. Pergunta se isto é a mesma coisa que a solução MDDE. Eu sei que a solução MDDE já não está disponível, mas se puder falar um pouco sobre esse tema, doutora Ana, se calhar agradeço-te. Claro que sim. São situações, são soluções completamente distintas. Aqui, tanto quanto sei, o MDDR seria mais com a intervenção, portanto, com a intervenção do CTT, no sentido de garantir quase como o envio de uma carta registada com aviso de recepção via e-mail. Portanto, um processo bem complexo, que teria uma complexidade enorme em termos da sua utilização e por isso creio que acabou por não ter uma grande adesão porque não foi altamente facilitador. Agora, isto é completamente distinto, estamos a falar aqui de um envio de e-mail registado, não é? Portanto, ou seja, com a prova de conteúdo, etc. Portanto, o que eu diria é que são soluções completamente distintas e que, de facto, o MDDE, portanto, não teve aqui uma adesão pela sua, foi de difícil execução. Muito obrigada, doutora Ana. Temos aqui também uma questão um pouco mais técnica, mas posso se calhar remeter aqui para também futuras conversações. A pergunta se é possível integrar, por exemplo, com um ERP para envios massivos e automáticos de e-mails registados. Aqui tem que ser avaliada a solução caso a caso, não é? Mas sim, a solução é integrável, tem as APIs para fazer a integração, portanto é uma questão de se avaliar depois onde integrar e com o quê, com que operações, mas é integrável, sim. Temos aqui mais uma questão que pergunta: bom dia, caso a legislação exija que determinada comunicação seja efetuada pela via postal registada, o cliente pode recorrer ao envio registado eletrónico para substituir essa comunicação postal? Doutora Ana, posso lhe pedir ajuda nesta? Pode. E cá está, e aqui nesta questão, eu diria que sim, porque em termos de prova, a prova é exatamente no mesmo sentido, contudo, acho que esta questão ainda está a ser discutida nos tribunais, ou seja, não posso afirmar com toda a certeza, depende agora também do entendimento da jurisprudência. À partida, para efeitos de prova, eu diria que sim, portanto, seria todo o meio reconhecido para o tal, mas depende também aqui um bocadinho daquilo que vão ser as decisões dos nossos tribunais. Muito obrigada. Estou só aqui a tentar ler uma questão para perceber a quem a devo direcionar. Doutora Ana, eu acho que consegue ajudar também nisto.
Então, diga. É longa. No caso de uma organização efetuar a digitalização e captura de dados com tecnologia OCR por entidade de software certificado para o efeito, portanto, a captura de dados das faturas enviadas pelos seus fornecedores em formato de papel e, posteriormente, lhes colocar um e-timestamp, poderá destruir o documento em papel e utilizar o documento digitalizado com selo temporal, como efeito probatório em tribunal, no caso de litígio com o fornecedor. Portanto, esta questão vai um bocadinho além dos e-mails registados, mas não sei se consegue responder a esta questão. Bom, esta questão vai no sentido da limpeza do papel, digamos assim, ou seja, em cada vez mais transformar, portanto, tudo o que é a nossa atividade numa atividade digital. Eu diria que sim, ou seja, a prova está lá, não é? Portanto, eu diria que sim, o facto de ter esta prova digital não necessita de ter aqui portanto, o comprovativo em suporte de papel, seria uma duplicação daquilo que seria de facto aqui a nossa atividade. Ou seja, resumindo, e a tendência é essa, se nós verificarmos o conjunto de papel que tínhamos há 10, 15 anos atrás e a forma como nós agora também operamos no nosso dia-a-dia, a tendência é cada vez mais para deixar de existir papel. Portanto, eu diria que sim. Contudo, deixo sempre aqui as reservas pelo facto de ainda não existir muita jurisprudência relativamente aos temas e, portanto deixo essa porta aberta. Muito obrigada pelo conselho jurídico extra e-mail registado. Temos aqui também uma questão mais operacional, perguntando se este webinar ficará disponível. Sim, nós disponibilizaríamos posteriormente a gravação do webinar, sem problema nenhum. Temos aqui uma questão também relativamente à plataforma DocuSign. Eu peço essa pessoa que colocou a questão como anónimo, que depois se calhar se identifique para podermos falar mais um pouco. A plataforma DocuSign é uma plataforma de assinatura de documentos e, portanto, não tanto de envio de e-mails registados, e daí não temos percebido bem aqui a comparação e a diferença, mas gostaríamos muito de discutir depois esta questão em mais pormenor, portanto, eu agradecia quem se pudesse para se identificar, para falarmos posteriormente sobre este tema. Pronto, temos aqui mais uma questão que caiu entretanto, que diz: foi referido que o serviço de e-mail registado garante a rastreabilidade do envio, tal inclui a atualização do status do e-mail quando o destinatário abre o e-mail, ponto de interrogação. Eu posso responder a esta questão. Nem todos os servidores de destino, portanto, do e-mail, entregam a informação de abertura ou leitura, pelo que muitas dos e-mails ficam pelo estado do entregue no servidor de destino. E este estado é considerado como válido como prova. Portanto, quando nós temos, eu já peço à doutora Ana também para se pronunciar, mas quando nós temos o correio registado, ou o correio que nos chega à casa, se nós fecharmos os olhos e não lermos a carta, ele continua a ter sido entregue. E, portanto, doutora Ana, não sei se pode também comentar. É verdade. É totalmente verdade, é mesmo isso. Temos a prova que foi entregue, mas não temos a prova do conteúdo, não é? Do conteúdo e do facto de não ter sido alterado o conteúdo. Portanto, totalmente, concordo inteiramente com o que está a dizer, Filipe, sim. Está em mute agora. Sim, estou aqui a rever. Eu penso que conseguimos responder a quase todas as questões. Enfim, se alguma tiver ficado por responder, eu peço o favor que se identifiquem. Eu agradeço à pessoa que colocou a questão sobre a plataforma DocuSign, que já se identificou, portanto falaremos posteriormente com essa pessoa, claro que sim, com mais detalhe. Qualquer questão que surja, entretanto, por favor estejam à vontade para contactar-nos por geral@unix.com. Quaisquer outros meios nós estamos disponíveis também, todos nós estamos no LinkedIn e disponíveis para contactos. Agradeço muito o tempo que nos dispensaram esta manhã, agradeço muitíssimo ao Ricardo, ao Dr. Fernando e à doutora Ana pelo tempo também que dedicaram a este webinar e também, peço desculpa, a este webinar e também ao tema dos e-mails registados. Espero que, sinceramente, que tenham ficado com uma visão muito clara daquilo que pode ser simplificado em termos de processos e de como os e-mails registados podem contribuir para esta digitalização com segurança e aguardamos naturalmente as questões e os pedidos de demonstrações que nos possam chegar. Muito obrigada a todos e o resto de um bom dia.
Obrigada a nós. Obrigado, muito obrigado. Bom dia. Obrigada. Muito obrigado a todos.